Estamos chegando com o Pingado desta quarta-feira, dia 24 de junho, dia de São João, santo que batiza o mês de junho e embala tantas festas por todo o Nordeste. Viva São João, minha gente! E viva esta quarta-feira para você também, que ela seja iluminada, abençoada, melhor possível. Vamos aos destaques de hoje. E deixa eu lembrar vocês de que o Pingado é um oferecimento home care da Unifísio, Clínica Gastros, 45 Burger e Celes Ambientes. Justiça derruba pontos de decreto que ajustava mudanças na cobrança do IPTU em Teresina. A Prefeitura defende a medida e afirma que vai recorrer. Presidente Lula lança nova etapa do programa Celular Seguro, brinca com Chico Lucas e o compara a Neymar. PT entra em consenso e indica a ex-vereadora Rosário Bezerra para ser suplente na chapa encabeçada pelo pré-candidato ao Senado, Júlio César, do PSD. Estudos apontam que mais de 2.400 mortes foram associadas às ondas de calor no Piauí nas últimas décadas. No ano passado, o estado registrou mais de 300 dias de calor excessivo. A expectativa para o jogo da seleção brasileira pela Copa do Mundo. O Brasil enfrenta a Escócia de olho na classificação, com a possível volta de Neymar e o desfalque de Rafinha. O Pingado já começou. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Piauí suspendeu trechos das normas municipais que definiam a forma de cobrança do IPTU em Teresina. A medida foi concedida após a ação ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí, que questionou alterações promovidas pela Prefeitura nas regras de cálculo do imposto. A decisão é do desembargador José Vidal de Freitas Filho e atende parcialmente aos pedidos apresentados pela OAB. Segundo a entidade, o conjunto de leis e decretos editados pelo município abria margem para aumentos sem a necessária transparência e com possíveis prejuízos aos contribuintes. Entre os pontos suspensos está a parte do decreto municipal que autorizava o Poder Executivo a definir critérios de classificação dos imóveis utilizados no cálculo do IPTU. Para o tribunal, esses parâmetros devem estar claramente previstos em lei, garantindo maior segurança jurídica e previsibilidade para o cidadão. A liminar também determina que o município respeite o limitador anual de crescimento do imposto, impedindo que exceções previstas em novas regras sejam utilizadas para superar as travas que evitam aumentos considerados excessivos. O presidente da OAB Piauí, Raimundo Júnior, afirmou que a decisão de aumentar o imposto não se deu por meio de lei e que a Justiça entendeu que foi uma medida irregular. Decreto pode regulamentar a lei, mas não pode criar sozinho a régua que define o quanto o cidadão e a cidadã vai pagar. A decisão também ampliou as regras de proteção aos contribuintes. A OAB Piauí agora cobrará da Prefeitura de Teresina orientações claras sobre os carnês atingidos e também sobre eventuais recálculos. Seguiremos firmes, porque a conta do cidadão e da cidadã precisa ser feita pela lei e dentro da Constituição. Na decisão, o tribunal destaca que a atualização dos valores dos imóveis é uma prerrogativa do poder público, mas deve ocorrer com transparência, respeito à legislação e garantia do direito de defesa dos contribuintes. O mérito da ação ainda será analisado pelo TJ Piauí. Em nota, a Prefeitura de Teresina informou que a própria decisão do tribunal reconhece a necessidade de atualização da planta de valores genérica, utilizada como base para o cálculo do IPTU, sob o argumento de que os valores estavam defasados há anos. Segundo o município, a liminar não suspendeu a planta de valores, não alterou a base de cálculo do imposto e nem impediu a continuidade do lançamento e a cobrança regular do tributo.
A gestão municipal afirmou ainda que a decisão questiona apenas critérios técnicos relacionados à avaliação de imóveis edificados previstos em decreto municipal. A prefeitura defende a legalidade das regras e informou que a Procuradoria-Geral do município vai recorrer da decisão. O executivo também destacou que equipes técnicas analisam os possíveis impactos da liminar e que os imóveis não edificados não são alcançados pela medida judicial. E olha, tem cuidado que vai além do hospital. O Home Care da Unifísio foi pensado para quem precisa de atenção contínua, mas quer estar no lugar mais importante de todos, a própria casa. A Unifísio conta com uma equipe multidisciplinar, equipamentos modernos, suporte completo, inclusive com ambulância, garantindo tranquilidade para o paciente e para toda a família. E o melhor, atende todos os planos de saúde. Se você busca um cuidado mais humano, próximo e eficiente, vale a pena conhecer de perto. Home Care Unifísio, 24 horas de atenção humanizada. Ligue 32 22 6283 ou acesse Clínica Unifísio no Instagram. Pingado com Felipe Pereira, seu cafezinho de notícias pra quem não tem tempo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou ontem em São Paulo uma nova etapa do Programa Nacional Celular Seguro e fez uma referência ao piauiense Chico Lucas, secretário nacional de Segurança Pública. Durante o lançamento, Lula comparou a chegada de Chico Lucas ao governo federal à contratação de um grande craque do futebol. Segundo o presidente, o gestor foi o responsável por criar no Piauí uma das experiências mais bem-sucedidas do país no combate ao roubo de celulares. Agradecer ao ministro da Justiça e ao secretário de Segurança Pública. Você sabe que o Chico é o cara que inventou isso no Piauí. É o cara que inventou isso. Ele veio pra cá contratado a peso de ouro, mais dinheiro do que o Neymar. Mas tem uma fortuna o passe dele. E ele tem que fazer dar certo. É que nem marcar gol. Se essa informação que a gente tá dando não resolver, o Chico vai ser vendido baratinho. Tá? Então, você se cuide. A declaração faz referência ao programa Meu Celular de Volta, desenvolvido quando Chico Lucas era secretário de Segurança Pública do Piauí. De acordo com dados da SSP, mais de 16 mil aparelhos foram recuperados entre 2023 e o primeiro trimestre de 2026. No mesmo período, o Estado registrou uma redução de 80% nos casos de roubo de celulares. Agora, a experiência piauiense passa a inspirar uma política de alcance nacional. A principal novidade é a criação do Banco Nacional de Celulares com restrição, que reunirá informações de aparelhos roubados, furtados ou extraviados em todo o Brasil. O sistema será integrado aos 26 estados e ao Distrito Federal e começará com mais de 2.900.000 celulares cadastrados para possível recuperação. Outra inovação é o chamado modo recuperação. Nesse modelo, o aparelho não será bloqueado imediatamente. O sistema passará a monitorar o e-mail, que é uma espécie de registro, um RG de cada celular. E caso uma nova linha telefônica seja ativada no dispositivo, as autoridades poderão identificar o uso e iniciar o processo de recuperação. A plataforma também permitirá que o cidadão consulte antes da compra se o celular usado possui ou não registro de roubo ou furto, dificultando a comercialização de aparelhos de origem criminosa. Fala, craque! O Grupo 45 tá de casa nova. Agora a 45 Burger e a 45 Pizza estão juntas num espaço gigante, mais confortável e com muito mais variedade. Anota aí. Fica na Rua Visconde da Parnaíba, 1615, no Ininga, bem em frente ao novo Colégio das Irmãs da Zona Leste. Pingado com Felipe Pereira. O Partido dos Trabalhadores aprovou indicar o nome da ex-vereadora Rosário Bezerra para que seja a primeira suplente na chapa do pré-candidato Júlio César, do PSD, ao Senado. Durante reunião interna do partido, foram debatidos os nomes do vereador Edilberto Borges, o Dudu, e do ex-deputado federal Robert John. No final,
chegou ao entendimento pelo nome da ex-vereadora Rosário Bezerra. A discussão aconteceu após a arquiteta Yasmin Dias, filha do ministro Wellington Dias, decidir declinar da vaga e declarar apoio a Rosário. Nós procuramos a ex-vereadora Rosário Bezerra e ela disse que vai aguardar com cautela o desenrolar da situação, tendo em vista que ainda precisam ser feitas as definições sobre demais suplentes da chapa governista. Para cada senador, são escolhidos 2 suplentes. No caso em questão, estão sendo discutidos os nomes que entrarão nas chapas dos candidatos Marcelo Castro, do MDB, que é candidato à reeleição, e de Júlio César, do PSD, que é deputado federal e tenta uma cadeira no Senado. A Celes Ambientes chega como uma nova fase da Only Acabamentos. Acabamentos finos de alto padrão, porcelanatos, pisos, tetos vinílicos, metais, louças e pedras naturais com escolhas pensadas para valorizar cada projeto. Celes Ambientes, novo nome, mesma essência, mais precisão. Fica na Avenida Homero Castelo Branco, 2213, bairro Ininga. Você ligado com a gente. Pingado com Felipe Pereira. Dados apresentados pelo Ministério Público do Trabalho apontam que o Piauí registrou mais de 300 dias de calor excessivo apenas em 2024 e que um estudo da Fiocruz e da Universidade Federal da Bahia cita que o Piauí registrou mais de 2.400 mortes associadas a ondas de calor entre 2000 e 2019. O levantamento apontou que o Piauí é o segundo estado mais afetado de todo o Nordeste. Os efeitos das altas temperaturas vão além do desconforto. Especialistas alertam que a exposição prolongada ao calor pode provocar hipertensão, exaustão térmica, estresse físico e até transtornos mentais. O problema também tem dimensão global. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, mais de 2 bilhões e 400 milhões de trabalhadores estão expostos ao calor excessivo em todo o mundo e quase 19 mil mortes ocupacionais são registradas anualmente em decorrência dessa exposição. Diante desse cenário, especialistas defendem medidas como pausas para hidratação, adaptação das jornadas e melhores condições de proteção para os trabalhadores expostos ao sol, principalmente na nossa região, onde as altas temperaturas têm castigado cada vez mais. Quando o assunto é saúde, não basta parecer bom, é preciso ser seguro por dentro. Você sabia que existe uma certificação que avalia tudo o que acontece nos bastidores de uma unidade de saúde? Desde protocolos, fluxos internos, decisões clínicas, tudo para proteger quem mais importa, o paciente. A Clínica Gastros conquistou a Organização Nacional de Acreditação Nível 3, o mais alto padrão de excelência em saúde no Brasil. Isso significa que tem procedimentos seguros, cuidado contínuo e decisões pensadas para reduzir riscos e salvar vidas. Clínica Gastros, cuidado que acolhe, excelência que resolve. Pingado com Felipe Pereira. Pingado. E hoje tem seleção brasileira novamente em campo. O Brasil vai enfrentar a Escócia em Miami, nos Estados Unidos. A partida está marcada para as 7 horas da noite pelo horário de Brasília. A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega embalada após a vitória por 3-0 sobre o Haiti. Resultado que colocou a seleção na liderança do Grupo C, empatada em pontos com o Marrocos, mas à frente no saldo de gols. A boa notícia para o torcedor brasileiro é que um empate já garante a classificação às oitavas de final, sem depender de outros resultados. Mas a vitória tem um peso ainda maior, confirma a liderança da chave e pode proporcionar um caminho mais favorável na fase de mata-mata. Depois de um bom resultado no jogo contra o Haiti, a expectativa é que vamos seguir com um desempenho positivo, com destaque para nomes como Vinícius Júnior e Matheus Cunha, que vêm ganhando protagonismo nessa campanha. Após ficar fora dos 2 primeiros jogos por causa de uma lesão na panturrilha direita, Neymar treinou sem restrições nos últimos dias e pode fazer uma estreia nesta Copa do Mundo. O próprio Ancelotti já afirmou que conta com o camisa 10 à disposição para o duelo contra os escoceses. Por outro lado, o atacante Rafinha, um dos destaques da equipe, sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante a partida contra o Haiti.
e deve desfalcar o Brasil nessa rodada. A ausência obriga Ancelotti a buscar alternativas para manter o poder ofensivo da equipe. A gente espera um bom resultado da seleção brasileira para conseguir terminar a fase de grupos na liderança e se posicionar da melhor forma para as próximas etapas. Pingado com Felipe Pereira. Seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo. Vamos encerrando o nosso Pingado Podcast desta quarta-feira. Amanhã a gente volta e, com fé em Deus, com a vitória do Brasil. Um abraço e até lá. Pingado com Felipe Pereira, o seu cafezinho de notícias para quem não tem tempo.